Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. A partir do versículo 12 até o versículo 17. Está escrito o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Meus irmãos, o profeta Joel profetiza num tempo de uma crise medonha. É um dos poucos profetas que não há uma descrição do tempo e nem faz correlação com contemporâneos. Mas ele descreve a nação sendo assolada, a nação debaixo do juízo de Deus, da disciplina de Deus. O cenário é sombrio, o povo geme, na casa de Deus não tem mais ofertas, porque os campos estão devastados, os rebanhos estão morrendo de sede, a terra está nua e devastada pela seca, pelo fogo. O que existe, os gafanhotos estão devorando. E a cena que precede esse texto é de uma invasão militar poderosa, sem qualquer chance de resistência. Para uma cultura agropastoril, o relato que você vai acompanhar comigo é desesperador. Então vamos conferir brevemente para entendermos. Olha o capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O gafanhoto tem o poder de comer e defecar ao mesmo tempo. Onde passa um bando de gafanhoto, o que sobra é um rastro de destruição. Segundo lugar, veja aí o capítulo 1, verso 10. Ele diz: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Se não tem provisão no campo, não tem como o povo sobreviver. Terceiro, olha o versículo 12: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. É uma seca devastadora, que atinge todos os naipes da agricultura. Confira comigo o verso 17.
A semente mirrou debaixo de seus torrões. Mesmo nessa seca, as pessoas ainda nutriam esperança e semearam. Mas o texto diz: a semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. O pouco que tinha, nutrido pela esperança, foi lançado no ventre da terra, e este falhou. Os celeiros estão vazios, não há mais abastecimento. Mas esse problema não é apenas dos humanos, até os animais estão sofrendo as consequências. Confira comigo o versículo 18: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Não há um diagnóstico mais sombrio do que esse para uma cultura agropastoril. É o fim da linha. Mas se não bastasse essa crise, o capítulo 2, versos de 1 a 11, descreve uma invasão militar poderosíssima, impossível de se resistir. Portanto, é nessa crise medonha, é nessa crise ampla, é nessa crise profunda de juízo de Deus sobre a nação, é que há uma conclamação divina para uma volta para Deus. Você olha para o mundo e você vê a carranca da crise. Você olha para o Brasil e vê a carranca da crise. E o que fazer? Desesperar-se? Apenas angustiar-se? Apenas lamentar? Apenas criticar? Naufragar diante da crise? Joel está nos fazendo uma outra proposta. Joel está nos fazendo uma proposta do povo de Deus se voltar para Deus. E notem que como começa: ainda assim, apesar dessa crise, apesar da nação estar no fundo do poço, apesar da crise ter atingido a todos, em todos os cantos, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim. Irmãos amados, nós não temos dúvidas de que a nação é curada e é sarada quando o povo de Deus se volta para Deus. Está escrito nas Escrituras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como é que é essa volta? Em primeiro lugar, notem comigo, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Versículo 12 diz: convertei-vos a mim. Notem que não é uma questão de religiosidade. O que não falta no Brasil é religiosidade. Nós somos um povo muito religioso. Mas aqui, o que está faltando não é religiosidade. O que está faltando é conhecer a Deus. O que está faltando é voltar-se para Deus. É humilhar-se debaixo da mão poderosa de que o único Deus vive e verdadeiro. É um relacionamento com Ele. Não há substituto para isso. Segundo lugar, esta volta precisa ser uma volta com profundidade, porque o texto diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é alguma coisa cênica, teatral, não é uma representação. Deus não se impressiona com o que impressiona os homens. Deus quer uma volta profunda de todo o coração. Deus não se impressiona com os discursos, com as palavras, com os gestos. Deus está querendo verdade no íntimo. Deus quer que você e eu nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. Mas em terceiro lugar, essa volta, meus amados, tem que ser uma volta com diligência, porque o texto diz: e isso com jejuns. Parece-nos que esta é uma disciplina cristã
ignorada, esquecida e abandonada do calendário da nossa agenda, da nossa vida. Só para fazer um diagnóstico sem você levantar a mão. Qual foi a última vez que você jejuou, quebrantado, para buscar a Deus? Para Deus quebrar a dureza do seu coração, para Deus abrir os seus olhos espirituais, para você ter sede e necessidade de Deus. Eu gosto muito de uma obra escrita por Dr. John Piper, Jejum, Fome de Deus, porque ele explora uma verdade bíblica muito assim curiosa. Está lá em 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, você come para a glória de Deus, e você jejua para a glória de Deus. Se você come para a glória de Deus, e se você jejua para a glória de Deus, então qual é a diferença entre comer e jejuar? Ele responde: quando você se alimenta do pão da terra, você está se alimentando do símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta do próprio pão do céu. Jejum é fome de Deus. Jejum é quando você deixa aquilo que é bom por aquilo que é melhor. Jejum é quando você reconhece que a maior necessidade sua não é nem mesmo sobreviver, é estar na presença de Deus. Exige diligência. E essa volta para Deus precisa ser com essa diligência. Quem jejua tem pressa. Quem jejua tem fome de Deus. Às vezes o que nos afasta de Deus não é propriamente uma coisa ruim em si mesma. É quando aquilo que é bom e é dádiva de Deus se torna um substituto de Deus. Por isso o texto diz: convertei-vos a mim com jejuns. Mas ainda, irmãos, em quarto lugar, essa volta para Deus precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o texto diz: convertei-vos a mim com choro e com pranto. E você chora e você pranteia quando o seu coração está quebrado, quando você está arrependido, quando você reconhece que não há nada mais perigoso para a sua alma do que estar longe de Deus, ainda que cercado das bênçãos de Deus, porque o Deus das bênçãos é melhor que as suas bênçãos, e a maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus, não é das bênçãos de Deus, é do abençoador. Mas notem ainda, em quinto lugar, que esta volta precisa ser com sinceridade. Versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Você sabe que no Antigo Testamento, às vezes, quando tinha uma cena de muito choque, de muita contundência, a pessoa rasgava as vestes. E de repente esse tipo de prática, de cerimônia, tornou-se alguma coisa mecânica. As pessoas rasgavam as vestes como um símbolo de alguma coisa que não acontecia mais. E Deus não se importa com gestos. Deus não quer de nós um teatro. Deus não quer de nós uma espiritualidade cênica. Deus não quer de nós uma espiritualidade de demonstração. Deus quer sinceridade no íntimo. Deus quer um coração quebrado, um coração rasgado. Mas esta volta, meus irmãos, finalmente ela precisa ser com urgência. Ainda assim, agora mesmo, no apagar das luzes, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, antes do juízo chegar, ainda assim, se o povo de Deus se voltar para Ele, Deus suspende o juízo, porque Ele é rico em misericórdia, tem prazer em perdoar, e Ele ainda vai dar uma chance para o seu povo, se o seu povo se voltar para Ele.
E esta palavra não é apenas para este auditório que está aqui, essa é uma palavra para a nação brasileira, essa é uma palavra para as igrejas evangélicas da nossa nação, essa é uma palavra para as igrejas do mundo todo. É hora de nós nos voltarmos para Deus com senso de urgência, antes que o juízo venha. Mas por que devemos nos voltar para Deus? Esse é o segundo ponto. Por quê? Confira comigo o versículo 13, a parte B. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Às vezes as pessoas pensam que Deus, quando está tratando da disciplina, e disciplina é um ato de amor responsável. Às vezes a disciplina mais severa, se você ler nas Escrituras, as duas disciplinas mais severas que Deus aplicou sobre o seu povo, foram os 2 cativeiros, o cativeiro das 10 tribos do norte pela Síria, e depois o cativeiro das 2 tribos do sul, Judá, Jerusalém tomada, Jerusalém destruída, 70 anos no cativeiro. Se você perceber, o pecado da idolatria só foi quebrado no coração de Israel quando o povo foi levado para o cativeiro. Mas o cativeiro não aconteceu porque Deus tem prazer em disciplinar, não. Nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer em disciplinar o filho. Nenhuma mãe, nenhum pai tem prazer disso, não. Às vezes, pai e mãe, quando disciplinam um filho, vocês que são pais e mães sabem disso, a gente sofre mais do que o filho. Mas é um ato responsável de amor. Quando Deus está dizendo, olha, eu quero poupar você de um problema maior, de um juízo maior, de uma consequência maior, então eu estou disciplinando você para que você não sofra as consequências de um juízo muito maior. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus tem uma ira rápida, mas uma misericórdia permanente. Como cantamos aqui, Deus é fiel, a sua bondade permanece para sempre. Oh, amados irmãos, é a bondade de Deus que nos leva ao quebrantamento, é a misericórdia de Deus que nos chama ao arrependimento, é essa paciência de Deus conosco, é a disposição de Deus nos perdoar, que está aqui hoje sendo oferecida para nós nos voltarmos para Ele, porque se nós nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Mas agora vem um terceiro ponto. Quem deve buscar ao Senhor? Quem deve se voltar para o Senhor? Confira comigo o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. E é muito importante entender isso, porque veja você que a nação inteira está numa crise, e a trombeta às vezes é tocada para fora dos muros, porque nós temos muito mais facilidade de ver os pecados dos outros do que os nossos próprios pecados. Às vezes a gente pensa, o problema é o político A, é o político B. Às vezes o problema é o empresário A, é o empresário B. Às vezes achamos que o problema é o juiz A ou o juiz B. Às vezes a gente acha que o problema está fora de nós. E aqui a ordem de Deus é tocar a trombeta para dentro dos muros. Tocai a trombeta em Sião. É o povo de Deus que precisa fazer uma análise de si mesmo, um exame de si mesmo, um diagnóstico de si mesmo, para reconhecer que é o povo de Deus que precisa se arrepender. Às vezes, irmãos, é a igreja que está dizendo para o mundo, arrependa-se, e parece que tem gente lá do mundo dizendo para a igreja, igreja, arrependa-se. Promulgai um santo jejum. Notem vocês que jejum é uma prática espiritual que, via de regra, deva ser mantida dentro da sua intimidade com Deus. Jesus alertou sobre isso, o perigo de fazer do jejum uma propaganda de uma espiritualidade inexistente, onde a pessoa jejua e aí ela fica com o semblante abatido, e ela nem lava o rosto, ela não unge a cabeça, e alguém, por que você está triste? Não é porque eu sou uma pessoa muito piedosa, eu estou jejuando. Jejum farisaico.
Mas chega um momento, irmãos, em que o jejum é público, que o jejum é coletivo, que o jejum é uma conclamação, é uma convocação, e você encontra várias vezes na Bíblia, quando a liderança conclama o povo todo para jejuar, para buscar a Deus, para se humilhar diante de Deus, para reconhecer o seu pecado diante de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Agora notem, versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação. E aqui começa a particularização de quem deve se voltar para o Senhor. Olha o primeiro nome da lista aí: ajuntai os anciãos. Nós de cabecinha branca precisamos ir para frente da fila. A sua idade ou a sua experiência espiritual não isenta você dessa busca, prioriza você nessa busca. Primeiro os anciãos, primeiro os líderes. A igreja é um retrato da sua liderança. O liderado nunca está à frente do líder. E em qualquer coisa. Nós vamos conclamar o povo a ser fiel na entrega dos dízimos. O líder é o primeiro a chegar no gasofilácio. Nós vamos conclamar o povo a ofertar e socorrer. O líder é o primeiro a chegar. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pela palavra. As pessoas nos observam mais do que nos escutam. Mas notem mais: reunir os filhinhos e os que mamam. Nem as crianças estão fora. Eu às vezes fico imaginando que tem pais que, e via de regra o primeiro filho, a gente fica mais inseguro mesmo, né? Eu me lembro que o primeiro filho, o menino dá um suspiro no berço, levanta os dois, né? Levanta os dois, é um pânico. Aí nasce o segundo filho, ele suspira, ele chora, é normal, você deixa suspirar, deixa chorar. Estou dizendo isso que às vezes tem pais que, não, eu não posso levar o filho na igreja, não é pequenininho demais. Vai para o supermercado, vai para o shopping, vai para o cinema, vai para qualquer lado. O menino pode ir, mas na igreja não pode. Na conclamação aqui, até os meninos de peito estão lá. Os nossos filhos fazem parte da nossa família e eles também estão presentes nessa santa convocação para buscar o Senhor. E feliz é a criança que vê o papai e a mamãe buscando ao Senhor na casa do Senhor desde a mais tenra idade. Tem mais: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sabe o que significa isso? Lá em Israel, quando um rapaz e uma moça se casavam, tinha um ano de isenção, de compromisso militar. Pensa numa lua de mel completa. Mas aqui a urgência de buscar a Deus é tamanha que o rapaz interrompe a lua de mel, que a menina interrompe a lua de mel, porque buscar a Deus se tornou a prioridade número 1 da agenda da pessoa, do casal, da família, da igreja, da nação. Mas amados, aqui tem uma palavra que me deixa perplexo. É o versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Notem vocês que os anciãos, os filhinhos, o noivo, a noiva, os jovens, são chamados, são convocados, são conclamados, mas o pastor, o líder, o sacerdote, é conclamado a chorar. E notem que o choro dele não tem a ver apenas com ele. O líder carrega as cargas, os fardos do povo. E o choro desse sacerdote tem a ver com essa oração: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele.
Então tem duas coisas aqui que o sacerdote está pedindo: primeiro, para Deus poupar o seu povo, para poupar a sua igreja, para não ser motivo de vexame, de chacota, de escárnio, de zombaria da sociedade, do mundo. Mas há um segundo pedido mais intenso ainda, é o pedido de zelo pela santidade do nome de Deus. Está escrito aí no versículo 17, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quando a igreja perde o poder, quando a igreja enfraquece, quando o povo de Deus começa a se miscuir com o pecado, meus amados irmãos, é o nome de Deus que começa a ser blasfemado. Precisam ter zelo pela igreja de Deus e pelo Deus da igreja. Bom, qual é o resultado, irmãos, dessa busca? Vamos dar uma olhadinha? Eu gosto muito do verso 18, você podia lê-lo comigo em voz alta? Você pode ler? Vamos juntos? 2,18, vamos lá? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Você já leu em algum lugar na Bíblia em que o povo se humilha, se quebranta, se arrepende de verdade e que Deus rejeita o povo? Não tem. Deus busca um coração quebrantado. E você vai ver aqui a reversão de todo o quadro. Olha aí o versículo 19 comigo. Respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então a seca que estava devastando o país é revertida. A bênção de Deus chega lá no campo. Notem vocês que é uma estreita conexão entre espiritualidade e prosperidade. Vida com Deus e resultado nos negócios. É Deus quem faz o campo florescer, é Deus quem dá a chuva benfazeja, é Deus quem fertiliza a terra, é Deus quem dá produção nos campos, é Deus quem dá prosperidade, é Deus quem supre as necessidades. Mas olha, por favor, versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. O exército poderoso que invadiu no capítulo 2, esse deserto é afastado, não por estratégias militares, mas pelo braço onipotente do Senhor dos exércitos. Terceiro, confira aí comigo o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, para um clima de sequidão, em que a semente estava morrendo no ventre da terra. Agora Deus manda a chuva benfazeja, a chuva serôdia, a chuva temporã, para regar a terra, para fazer o fruto surgir, para abastecer as mesas e os celeiros. Louvado seja Deus! Deus reverte a situação. Mas tem mais, olha comigo o verso 25, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ou seja, Deus restitui aquilo que foi comido, destruído pelo gafanhoto. Deus está revertendo o quadro. Mas vejam vocês, que a coisa mais importante, o que é pecado? O que pecado provoca, produz? Isaías 59, 2 diz que o pecado faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é o maior de todos os males. O pecado é pior do que a pobreza, do que a seca, do que a fome, do que a doença, do que a morte. Porque todos esses males, embora tão graves, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta de Deus. O pecado nos priva do maior bem, a presença de Deus. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Veja comigo, leia comigo o verso 27, por gentileza. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro,
e o meu povo jamais será envergonhado. Quando há arrependimento, a maior de todas as dádivas, a maior de todas as bênçãos acontece. Deus vem para o meio do seu povo, diz: você é o meu povo, você é o meu povo, e você não vai ser envergonhado. Eu quero concluir pedindo que você agora fique em pé e leia comigo em voz bem alta, versículos 28 e 29. 28 e 29, nós vamos ler com voz clara, unânime, uníssona, eloquente, todos juntos, vamos juntos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Louvado seja o Senhor. Acontecerá não antes, acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo de Deus se voltar para Deus. Um grande avivamento espiritual, promessa de Deus. Que Deus nos abençoe.